Fala, rapaziada, beleza? Professor Fábio Tuzzi, professor de Geografia. Vamos aqui a mais uma aula online, certo? Hoje nós vamos falar sobre Geografia Física, vamos falar sobre relevo, sobre estruturas, vamos falar um pouco sobre a formação, né, das rochas, classificação das rochas, placas tectônicas, vulcanismo, tectonismo, agentes erosivos, né, agentes externos que atuam no relevo. Bom, essa vai ser a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês curtam bastante aí, ok? Lembrando que isso aqui é uma aula um pouco curta. Aí no canal no meu canal vai ter a aula completa, certo? Aí tem um tempo de duração muito maior do que nós vamos ter aqui agora. Aqui é apenas um primeiro momento, um resumão, vamos dizer assim, de toda essa matéria que a gente está falando. Vamos lá, vamos iniciar aqui. Estrutura geológica terrestre, certo? A geologia, que ciência é essa? A geologia, então, estuda minerais e rochas, buscando ampliar possibilidades de aproveitamento econômico e revelar a formação e a evolução. Ou seja, né, é a parte da geologia, a parte da geografia, que estuda toda essa parte aí das rochas, da formação do planeta e tudo mais. Correto? Então, a gente vai dar início a isso aí. Tipo de rochas, né? Rochas magmáticas são aquelas que surgiram da consolidação do magma no interior do planeta, né? O magma se resfriou de fora para dentro na formação do planeta, e as primeiras rochas a se consolidarem foram as magmáticas. Aí nós temos a imagem do granito, que é a principal delas, né? O principal exemplo aí de rocha magmática é o granito tão resistente aí que nós temos usando aí na pia de casa, soleira de porta e tudo mais, né? São os primeiros núcleos de rochas que em qualquer prova de Enem, vestibular, pode cair, então não esqueçam, né? Rochas que resultam do endurecimento do magma. Essas rochas podem endurecer do lado de dentro ou do lado de fora do planeta. Rochas sedimentares, como o próprio nome está dizendo, elas são formadas pela consolidação, pela compactação de detritos, né, de outras rochas pré-existentes, como aqui o carvão mineral é uma rocha sedimentar orgânica e o arenito é uma rocha sedimentar detrítica. Aqui na imagem podemos ver diversas camadas que mostram que isso aqui houve uma superposição de sedimentos. Então temos aqui uma rocha sedimentar formada por esses sedimentos aí, ou seja, fragmentos de outras rochas, ok? Elas se acomodam e aí com temperatura e pressão elas se consolidam e passam a surgir esse tipo de rocha. Se as rochas magmáticas ou rochas sedimentares sofrerem transformação, sofrerem metamorfose, automaticamente elas são classificadas como rochas metamórficas. Temos aqui na primeira imagem, nós temos o arenito, que é uma sedimentar, que vira o quartzito. O calcário, que também é sedimentar, e vira o mármore. O granito é uma rocha magmática e que, se sofrer alteração, né, na sua especificidade, vai virar o gneiss. Todas as rochas que sofrem alteração, elas automaticamente passam a ser chamadas de rochas metamórficas. Não esqueçam isso. Sofreu alteração, ela é uma rocha metamórfica. Não vai ter, o gneiss não vai ter tanta resistência quanto magmática, mas ela é forte também. Vamos ver agora, né, essa estrutura do planeta, né, como que o planeta Terra está dividido. Temos aí, vocês já aprenderam isso, né, na educação fundamental, no ensino fundamental, nós temos as diversas camadas da Terra. Temos aqui a crosta, o manto, né, o manto divide-se em manto superior e manto inferior, e temos aqui o núcleo, que também divide-se em núcleo interno e núcleo externo. Temos descontinuidades, que, como eu coloquei no material extra, vocês podem localizar lá no meu canal, tem uma aula somente sobre descontinuidades, tá? Que eu vou falar muito rápido sobre ela. Toda vez que acaba uma camada e inicia-se outra, nós temos uma região de descontinuidade, porque altera, né, as especificações dessas camadas. Essas camadas levam o nome de sismólogos, de físicos, não é à toa. A descontinuidade de Mohorovičić é imediatamente abaixo da crosta terrestre. Então, entre a crosta e o manto, tem uma descontinuidade de Mohor. Entre o manto
correto? O superior e o manto inferior, nós temos a descontinuidade de repetir. Entre o manto e o núcleo, nós vamos ter a descontinuidade de Gutenberg. E entre o núcleo externo e o núcleo interno, nós vamos ter a descontinuidade de Lehmann. Mas explicado isso também no material extra que vocês já possuem, ok? E quem ainda não tem, só procurar no meu canal, que você vai encontrar essa aula como descontinuidades da Terra. Só procurar. Vamos às teorias da deriva e a teoria da famosa teoria tectônica de placas, né? Das placas que envolvem o planeta, que formam a crosta terrestre, como todos já estudaram. Temos aqui Alfred Wegener, dele a famosa teoria da deriva continental, né? Ele analisou algumas coisas no planeta e para formular a teoria que os continentes estavam soltos, estavam boiando, estavam à deriva. Ele não é responsável pela teoria de placa tectônica, que fique bem claro isso, tá? Ele analisou, ele viu, observou algumas coisas no planeta para poder falar isso aí. Então, a teoria das placas tectônicas, isso cai muito em prova do Enem, tá? Não pode ser acreditada ao Wegener, né? O Wegener foi até desacreditado na época, muita gente achou muito louco aquela história dele, de que os continentes estavam separados, mas ele falou, olha, a Terra não é parada, as massas continentais se encaixam, né? O Nordeste do Brasil se encaixa na África. Ele usou para isso dados paleológicos, né? Que ele viu semelhanças de faunas e flora em continentes diferentes, é sinal que aquilo ali um dia estava junto. Ou então, animais endêmicos que só existem no continente, que mostra que eles são muito novos, então apareceram depois da separação dos continentes, né? É o que tudo isso que vocês podem pausar o vídeo aí depois para analisarem, né? Ele falou que geleiras, né, vestígios de geleiras foram encontrados em regiões de clima tropical. Só tem uma explicação para isso, né? Foi em outra época que aquilo ali aconteceu, como a gente pode ver, por exemplo, ali a região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos. Que Grandes Lagos é esse, né? É vestígio de geleira que tinha naquela região e diversos outros exemplos que tem no mundo. Como vocês podem ver, ele não podia provar, né, como que ocorreu esse movimento, mas ele formulou até essa teoria da deriva continental, né? E aí é bem claro, né? Poucas pessoas podem ter acreditado e muitas não. Mas essas pessoas não importam. O que importa é que o mundo já se juntou e daqui a alguns milhões de anos ele vai se juntar de novo. Porque ainda continua essa movimentação das placas tectônicas, como vocês já bem estudaram. Correto? O magma provoca essa movimentação. É essa movimentação do magma passando por baixo das placas que movimentam elas, né? Vão para um lado, vão para o outro, se chocam, se afastam, as placas se derretem, elas voltam ao estágio anterior de magma que vai depois sair também no planeta e acontecer isso aí, tá? Os cientistas que foram comprovar, né, que fizeram a teoria das placas, eles analisaram principalmente isso aqui, ó. Lá no Oceano Atlântico, eles encontraram as dorsais oceânicas, que mostram muito bem que essas placas estão se afastando. Repare aqui que toda essa parte aqui, ó, se encaixa perfeitamente, né? Aqui o litoral brasileiro se encaixa na África, aqui a região do Golfo do México se encaixa aqui nessa parte da África aqui, ó, na região mais a noroeste da África aqui, e aí sim, essa formação dessa cordilheira montanhosa aqui, é que os cientistas falaram, olha, o Wegener estava certo, né? Ele só não sabia que o planeta estava assim. Reparem nessa imagem, que é uma dessas maiores provas da dorsal. Esse mergulhador está com a mão na placa continental americana, né? Placa oceânica americana, e a outra mão, a mão esquerda dele, está na placa europeia, certo? Aqui é aquela região lá no meio do Pacífico, né? Lá no meio do Atlântico, muito próximo aqui já do território da Islândia, né? Ele mergulhou na Islândia e aí fez essa belíssima imagem aí, que pode ser vista até em vídeo no YouTube, só procurar o nome dele aí, ó, Alexandre de Saro, que vocês vão encontrar essa proeza que ele conseguiu aí, tá? Aqui é imediatamente nessa fissura, então isso aqui está se afastando, ok? Vai saindo magma lá embaixo, uma profundidade muito grande.
Então temos aqui, ó, a teoria da placa tectônica concluiu que a crosta não era uma camada sólida, certo? E sim um grande conjunto de gigantescas placas. Essa aqui é o que eu falei, ó. Aqui temos aqui um exemplo, né? A placa africana, e aqui temos a placa sul-americana. Então elas se afastam, um movimento de divergência, e por essa fissura aqui sai magma, que vai entrar em contato com o oceano, com a água, vai se resfriar e ela passa a fazer parte da placa, certo? Essa aqui são as chamadas correntes de convecção do magma, que sobe, desce, resfria, se desce, aquece, fica mais leve, sobe. E com isso, nesse movimento dessas setas contrárias, a gente pode perceber aqui que essa movimentação também é contrária das placas tectônicas. Aqui nós temos o mapa, né, das principais placas tectônicas do planeta, que mostra que a crosta terrestre ela não é única, como uma casca de ovo. Reparem aqui que a nossa placa, né, ela se afasta da placa africana. A gente pode ver aqui o relevo dos continentes como se encaixam, mas temos aqui também do outro lado, né, um encontro de placa. A nossa placa ela se encontra, se choca com a placa de Nazca. Sendo a placa de Nazca oceânica, ela acaba entrando por baixo da nossa placa e ela vai direto ao manto. Aqui é uma região chamada região de subducção, né? Essa placa, ela entra dentro para o magma, e essa nossa placa ela promove uma dobra, né? Esse aqui é o encontro de duas placas, só que no caso aqui são placas oceânicas. Isso aqui é lá naquela região lá do Japão, ok? Essa movimentação aqui, ó, da placa das Filipinas com a placa eurasiana, temos aqui o mar do Japão. Por isso o Japão que está aqui, ó, sofre constantemente terremotos. É o encontro dessas duas placas, que são movimentos convergentes, certo? Aqui no caso elas se colidem e aí promovem terremotos, promovem tsunamis também. Volto a dizer, na aula mais completa vocês vão encontrar essas imagens mais perfeitas ali, ok? Isso aqui é só um resumo desses encontros de placas. Então temos divergentes, convergentes e também movimentos transformantes, que a gente vai ver agora, tá? Voltando a dizer, essa região é uma região de grande instabilidade. Movimentos divergentes, como eu já falei, são o que acontece com a gente aqui. Nós estaríamos no meio da nossa placa, certo? Aqui nós temos esses movimentos contrários, e aí você tem aqui, ó, essa aqui é a formação da chamada dorsal oceânica, certo? Aqui, lógico, né, você vai ter toda essa parte aqui que vocês estão vendo, né, já teve unida. Aqui temos um continente, aqui temos outro. Com um afastamento, demorou aí milhões de anos aí para que o nosso continente se afastasse bastante da África, certo? Então acaba resultando aí em cordilheiras montanhosas, né, em montanhas, de cadeias montanhosas e tudo mais, né? Isso aí continua. Então pode ser que o mundo todo volte a ser uma Pangeia depois, né? Ter um único supercontinente. Quem sabe, né? A gente não vai estar aqui para ver isso. Esse aqui é o exemplo de movimento convergente, as placas se chocando. Então reparem que aqui nós temos a placa do Pacífico, certo? Ela está indo e ela se converge aqui com a placa eurasiana. Aqui é aquele arco de ilhas do Japão que acabamos de falar, certo? Colisão de duas placas oceânicas, certo? Uma mergulha sobre a outra, né? Então aqui nós vamos ter uma região de subducção, como eu bem falei aqui, e aqui nós temos grandes profundidades, tá? Aqui são as maiores profundidades do planeta, são as chamadas fossas, como é, por exemplo, a Fossa das Marianas, né? Que é o ponto mais profundo do planeta. Temos aqui também um exemplo de movimento convergente, só que nesse caso é de uma placa oceânica com uma placa continental. A placa oceânica ela é mais densa, então ela adentra por baixo da nossa placa. E aqui a gente vê, olha, um dobramento, certo? Aqui no nosso caso, nós estamos vendo aqui a Cordilheira dos Andes, tá? A nossa cadeia montanhosa aqui do nosso continente, né? Do subcontinente americano. Temos aqui os Andes, que refletem bem essa dobra que acontece por forçar, né, a nossa placa forçar a placa de Nazca, que é oceânica, para ir para dentro do magma, e ela vai derreter e vai voltar a ser magma, ok?
Aqui já temos também movimento convergente, só que duas placas continentais, tá? Então nós temos aqui a região mais alta do planeta, porque é o choque de duas placas continentais, de espessura e densidade parecidas, e aqui vai ser briga de cachorro louco, certo? Aqui nós temos a Cordilheira do Himalaia, mostrando aí como é que é tão difícil esse embate entre as duas aí. Então, constantemente aqui tem terremotos, né? Quando você tem um acúmulo de pressão, e aí mostra muito bem aquela região do Nepal, né? De vez em quando tem uns tremores acontecendo ali. Beleza? No caso aqui, é uma região de obducção, essas duas placas se chocam e sobem. Temos aqui um outro movimento, que são os movimentos transformantes, quando uma placa desliza em sentido contrário da outra. É a famosa falha de Santo André, que vocês podem estar vendo aqui, né? Quem joga videogame sabe muito bem o que é o GTA San Andreas e às vezes não sabe por que tem o nome de San Andreas. É por causa desta falha tectônica que tem. Então esse movimento aqui que acontece, né, de movimentos diferentes, promove o atrito nessa região de contato e aí a ocorrência de terremotos. Né? A região de São Francisco, do Vale do Silício ali na Califórnia, ela está com uma pressão muito forte, a qualquer momento pode ter tremores, como pode ser visto no filme Falha de San Andreas. Estrutura geológica, vamos falar um pouquinho sobre as principais estruturas, as três estruturas que o planeta apresenta, né, que são os escudos cristalinos, dobramentos modernos e as bacias sedimentares. Escudo cristalino, como o próprio nome está dizendo, são os núcleos mais antigos que você tem formado lá no período da era pré-cambriana, ou seja, bem no início de tudo, no processo de solidificação do planeta, e também da era paleozoica, ou seja, foi nos primeiros milhões de anos da formação da nossa crosta. É nos escudos cristalinos que a gente vai encontrar, por exemplo, os minerais metálicos, né? Ouro, ferro, alumínio, bronze, pedras preciosas, são nesse tipo de núcleos, tá? Nesse tipo de estrutura geológica, que são os escudos cristalinos. O Brasil ele é carregado de escudos cristalinos, né? Nossa formação geológica é muito antiga. Bacias sedimentares é aquela estrutura que recebe sedimentos das regiões mais altas. Então acontece a erosão, certo? A decomposição daquele material das partes mais altas, e esses sedimentos acabam acomodando nas regiões mais baixas. É o que temos aqui, por exemplo, né, essa imagem que eu repeti, para vocês perceberem que aqui existe esse acúmulo. Então, são nas bacias sedimentares que vocês vão encontrar, por exemplo, o carvão mineral, vocês vão encontrar o gás natural, vão encontrar o petróleo, nas regiões que sofreram sedimentação. Né? Houve a compactação e o aprisionamento de material orgânico, levando à formação dos combustíveis. Dobramentos modernos, né? Aconteceu muito pouco tempo atrás, aí aproximadamente 65 milhões de anos, então são as famosas cordilheiras montanhosas que a gente tem pelo planeta, né? A Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, são as formações mais recentes, né? Não só esse, mas temos aqui, ó, os Alpes, né, na Europa, tanto os Alpes escandinavos como os Alpes suíços, as rochosas na América do Norte, o Himalaia na Ásia e os Andes aqui pra gente aqui, formada principalmente daquele encontro de placa, né, que é o movimento divergente, em que nós temos aqui, ó, ou placa continental com oceânica ou placa continental com continental. Brasil não tem dobramento moderno, Brasil só tem dobramento antigo, tá? Não esqueçam jamais disso. Vamos ao estudo das formas de relevo, processos e formação e transformação. Tá? Qualquer dúvida vocês vão poder tirar comigo depois, né? Só mandar uma mensagenzinha. As entes internas são aqueles que acontecem dentro do planeta. Nós temos, por exemplo, a orogênese, que são os movimentos horizontais, como podem ser vistos aqui, ó. Você vê plenamente que houve uma dobra, né, nesse terreno aqui, ó. Então são movimentos horizontais das placas litosféricas, movimentos esses causados pela convergência, divergência ou transcorrência das placas tectônicas. Nessa região aqui, então, não houve ruptura, houve dobra, como vocês podem ver até para diferente coloração aqui, tá? Movimento orogênese, movimento horizontal,
certo? Da crosta terrestre, dessas dobras que acontecem aqui. Não esqueçam, orogênese, movimento horizontal. Já a epirogênese são movimentos verticais, tanto de subida, como a gente pode ver aqui é chamado de horse, ou então como de descida. Os dois são vertical, certo? O Graben de descida e o horse de subida. Então, quando você vê, por exemplo, um vale, como a gente encontra indo para São Paulo, nós temos o Vale do São Francisco, a Serra do Mar de um lado, a Serra da Mantiqueira de outro. Então ali houve uma descida da crosta terrestre. O que aconteceu? Um movimento de epirogênese. É um movimento que pode, por exemplo, fazer com que o mar avance, ó, ou que ele recue, certo? Porque se você tem uma subida da crosta, ele recua. Se você tem um rebaixamento da crosta, o mar avança. Beleza? Agentes internos. Outro agente interno é o vulcanismo. Quando uma placa tectônica se choca com a outra, ela acaba pressionando o magma, que pode estar entre as duas. E pressionando pode acontecer isso aqui, uma erupção vulcânica, certo? Pode acontecer uma ruptura da crosta, se for um afastamento de placa, e por ali sair grande quantidade de magma. Magma saiu, quando chega à superfície, nós chamamos de lava. Então, o que vocês estão vendo aqui não é magma, já é chamado de lava, porque magma é dentro do planeta, não esqueçam isso jamais também. Essa grande quantidade de lava que saiu acabou formando o cone vulcânico, né? Colocar o pé nessa estrutura aqui não é nada bom, né? Mas reparem que já começa com contato com o oxigênio, já começa a endurecer. E aí acontece que enquanto dessas placas nós temos os famosos terremotos, né? Um terremoto embaixo d'água acaba provocando uma tsunami, como vocês vão poder ver também no vídeo completo desta aula. Aqui no caso aconteceu no Japão, as duas imagens, só que eles estão tão acostumados já com vulcões e com tsunamis que o processo de recuperação deles é muito rápido, né? No Japão, aquele negócio, quem bate esquece, quem apanha não esquece não. De tanto apanharem aqui, o Japão criou tecnologias, são edifícios com amortecedores, né, casas mais baratas, porque de repente pode perder. Essa imagem aqui no vídeo, ela é muito perturbadora, né, onde carros são carregados. Olha o que eles têm de desenvolvimento tecnológico para cuidar de si mesmo, né? 6 dias após, ó, olha a recuperação da estrada, o que aconteceu, né? Aqui o antes, aqui o depois, aqui. Isso aqui já muito próximo à capital, a Tóquio, né? A cidade aí de Naka, na província de Ibaraki, né? Então, um trecho de 150 km faz ligação com a capital, rapidamente foi reconstruído, reformado, em menos de uma semana, né? Em 6 dias apenas aí. Beleza? Agentes externos, o que acontece do lado de fora que acaba destruindo, né, erodindo o relevo. Intemperismo químico é aquele que acontece com a água. No nosso país aqui, o principal intemperismo que acontece, né, que é essa destruição, né, esse processo erosivo, é através da água. Pode ser por um intemperismo químico, pode ser por um intemperismo físico. O químico, no caso, é a água. Física vai ser temperismo físico vai ser mudança de temperatura, solidificação de geleiras, isso é físico. Tá? Mas a água caindo, seja água de chuva, água de rio, é o intemperismo químico, certo? Essa água caindo, ela acaba provocando mudanças na estrutura das rochas, destruindo, e aí acaba levando essas terras para baixo. Conhecemos muito bem aqui na nossa região, principalmente quando a gente fala do desabamento de encostas da região da Serra do Mar, né? No caso aqui da nossa cidade, da Serra dos Órgãos. E aqui a gente vê nessa imagem esse montão de buraco que é causado realmente pela destruição, pela passagem aí das águas que correm, né, quando acontecem as chuvas nessa região. Beleza? Estalactites, estalagmites é a maior prova de que acontece essa infiltração da água em terrenos que têm grande quantidade de calcita. Essa água, quando chega nas cavernas, começa a pingar, né, do teto dela, e como ela está carregada de calcita,
ela pinga, vai ao chão, fica um pouco de calcita no teto da caverna, um pouco de calcita no chão da caverna. O que vai acontecer? Com o passar de centenas de milhares de anos, nós temos a formação das famosas estalactites e estalagmites. Isso aí, se essa caverna for preenchida de estalactites e estalagmites, teremos aí uma rocha sedimentar formada de calcário, certo? O calcário portanto, é uma rocha sedimentar. Outro agente externo, em temperismo físico, a gente vê aí que a água de chuva pode entrar nas fissuras de rochas e congelarem. E a partir do momento que congela, essas moléculas dilatam e com o passar de milhões de anos, o que acontece? Essa água derretendo, congelando, pode provocar essas rupturas aqui, ó. Ou então, como no deserto, a gente pode falar, tem muita areia, por quê? A diferença de temperatura entre calor frio acaba provocando a ruptura das rochas, e no deserto, então, nós vamos ter uma grande quantidade de areia, o que explica que no passado tinha uma grande quantidade de rochas naquela época ali, naquela região ali. Outros agentes externos são os agentes biológicos, né? Nós temos aí minhoca, tatu, o homem, né? O ser humano é um exemplo de agente externo biológico, nós fazemos isso, tá? Então, a gente pode ver aí que a minhoca tem um papel fundamental na formação de solo, né? Quando ela passa ali pelo solo, ela deixa aquele caminho, aquele túnel, e por esse túnel passa oxigênio, né? Passa água, que ajuda a ter um solo bem mais fértil, né? Essas plantas, né? Se a gente olhar essa imagem aí à direita, as raízes dessas plantas, ela acaba adentrando, destruindo a rocha. Sobe a serra aqui em Teresópolis, é comum se encontrar vegetação na rocha, né? É muito louco isso, mas tendo um pouco de solo, automaticamente nós temos vegetação. Aí nós temos aí outro exemplo clássico, como que a chuva promove essa destruição, né? Olha aqui que você começa com uma ravina, a água vai passando, levando o material, vai carregando esses sedimentos. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Nós vamos ter a formação de uma vossoroca, tá? Vossoroca são essas imensas crateras, que aqui no caso os homens estão tentando recuperar, fazendo replantio, mas a vossoroca, ela começa com uma ravina, certo? O ravinamento é o início do processo da formação de uma vossoroca, tá? Aqui no caso, né, as chuvas que causam isso aqui, uma erosão pluvial. A erosão fluvial é causada por rios, como o próprio nome está dizendo, fluvial. Aqui nós temos o exemplo bem clássico, né, do Grand Canyon, que esse rio que está passando aqui, ele no passado ele esteve bem mais alto, tá? Acima dessa região aqui, ó. Então essa água foi carregando todo o material que estava no fundo do rio. Podemos dizer então que o fundo do rio é menos resistente do que a margem do rio, correto? E aí foi só afundando e a tendência é elevando cada vez mais. E aqui nós temos esses vales, né, que são preenchidos, ó, com sedimentos que o rio acaba levando para cá. Então a terra retirada aqui do Grand Canyon vai sendo depositada na região mais abaixo, né? Mais junto à sua foz, você vai ter o acúmulo desses sedimentos, aí em qualquer rio mostra isso. Aqui a nossa região também, o rio Guapimirim, que vai até a Baía de Guanabara, carrega sedimentos, e esses sedimentos são depositados no fundo da baía. Outro agente externo é a erosão eólica, né, causada pelos ventos. Esse é o agente externo mais lento que existe, tá? É o mais lento, a formação dessas estruturas estranhas, né? Aqui é o vento batendo e vai destruindo. Lógico que o que destrói primeiro são aquelas partes das rochas que são menos resistentes. Então, às vezes, é estranho você ver partes maiores, né, em cima do que o que tem embaixo. É sinal que essa parte de cima ela tem uma resistência muito maior que a parte de baixo. Repare aqui que tem buracos. Então, volto a dizer, nessa região aqui, o material que estava aqui era menos resistente. Outro agente externo, temos a erosão glacial, aquela provocada pelo deslocamento de geleiras. Então a gente pode ver aqui, ó, olha como que a geleira foi descendo e ela vai desgastando, tá vendo? Ela desgasta e vai carregando terra para baixo. Aqui nós temos os famosos fiordes que a gente encontra na Noruega, na Finlândia, na Suécia, né? Isso aqui, esses vales, esses lagos gigantescos aqui, no passado o que era? Eram as geleiras, certo?
elas desceram, descongelaram, carregaram terra, provocaram esses vales aqui, esses vales em forma de U, que são chamados de fiordes. Pode ser encontrado também escrito com J, né? Porque o J vai ter essa pronúncia com o I que nós falamos aqui, ok? Então, repara então que acontece a erosão, certo? Esses sedimentos vão sair das partes mais altas, acontece o intemperismo, esse material é transportado, então esse processo erosivo ele é uma junção de fatores. Nós temos o intemperismo, a erosão, que é o carregamento desse material, que pode ser pela água de chuva, pode ser pela água de rio, pode ser pelo vento, e esse material, lógico, vão ser transportados para as partes mais baixas, depositados nas partes mais baixas, ok? Então nós temos aqui, ó, fundo de mares carregado de sedimentos, em que a gente vai ver toda essa deposição. Lógico, né? Se você tiver aqui embaixo material orgânico, automaticamente nós vamos ter a possibilidade de ter petróleo, já que o petróleo é feito em ambiente marinho, ou carvão mineral, se florestas forem soterradas aqui na região do continente. Beleza? Algumas formas de relevo vamos poder ver aqui, né? Vocês já estudaram bastante isso na educação fundamental, é só vale a pena ver de novo isso. Nós temos aqui as famosas cadeias de montanhas, né? Que a gente dá o nome de serra, ou cordilheiras, se essas montanhas forem bem altas. Temos as regiões de depressão, aqui tem uma depressão, só para a gente lembrar, depressão é a forma de relevo que é mais baixa, né, rebaixada em relação ao terreno vizinho. Os planaltos, que são as áreas acima de 300 metros de altitude. Escarpas são essas encostas pronunciadas. As planícies mais próximas ao nível do mar, como é o caso da menor parte do território brasileiro aí, ok? Do litoral brasileiro. Então nós temos rochas magmáticas e as rochas sedimentares, fruto dessa transformação causada por temperatura e pressão sobre essas regiões. E vamos encontrar também, lógico, rochas metamórficas aqui, tá? Metamórficas sedimentares, frutos da destruição ou modificação de rochas magmáticas. O relevo submarino, nós temos também aqui, ó, a plataforma continental, aquela primeira parte que nós temos junto ao mar, geralmente aí chega a 200 metros de profundidade, e nós temos o talude, né? O talude é o fim da plataforma continental. A partir daqui não há possibilidade de encontrar petróleo em nenhum lugar, porque o petróleo só vai ser encontrado em região que teve sedimentação, certo? As fossas oceânicas, como eu já falei, naquelas áreas de subducção, ok? Temos aqui. E aqui nós temos as famosas dorsais oceânicas, que é aquela cordilheira montanhosa que está entre duas placas que tem movimento divergente. Podemos ver aqui então o continente americano, podemos ver aqui o continente sul-africano, beleza? Então tudo esse assoalho é o processo de separação. Com a formação do solo, né, essa aula provavelmente eu vou adentrar um pouco mais adiante, né, daqui a alguns módulos, mas nós temos aqui, quando o solo se decompõe, nós temos diversos horizontes. Aqui a rocha praticamente inalterada, aqui nós temos já temos um horizonte B, rico em argila e alguns materiais vindo da parte superior. Aqui nós temos um A3, que já tem uma quantidade de material orgânico um pouco maior, mas a parte mais rica do solo é essa aqui, ó, o horizonte A1, horizonte A2 e horizonte O. Tá? Aqui nós encontramos grande quantidade de material fértil. Se você está numa região que não tem esse horizonte A1, A2, você dificilmente vai plantar alguma coisa aqui, beleza? Bom, essa aula é uma aula rápida, uma aula bem rapidinha, né? Vocês podem ter ela um pouco mais demorada aí, observando aquela aula completa que vocês têm aí no meu canal, que eu coloquei aí para vocês. Lembrando que o pessoal que tem aula ao vivo, né, daqui a pouquinho estarei aí no ao vivo, então me aguardem. Não deixem de fazer atividades do portal, que eu vou deixar prontos também, beleza? Repetindo, a aula completa, né, desse módulo aí tá no material extra do portal, ou para quem está assistindo isso aí não está no portal da nossa escola, mas quer aprender, claro, estou aqui para isso também, né? Eu sou professor não só de um local, beleza? Ficou faltando só esse recadinho. Um abraço, bom estudo para vocês.
Valeu, tchau, fui!